Meus irmãos e minhas irmãs da Prelazia do Marajó e de outros lugares que possam estar nos acompanhando ou venha nos acompanhar, seja hoje aqui presencialmente ou depois através da nossa aí do Facebook, do YouTube, que normalmente a gente depois posta também. Obrigado pela companhia, e vamos fazer esse caminho da nossa live especial de fim de ano, completando assim um ciclo de caminho feito de comunicação através do programa Zoom, né, e das nossas lives, né? E essa live nós falamos que iríamos conversar sobre a carta, a mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial da Paz, que vamos celebrar no dia 1º de janeiro, e também vamos estar fazendo uma retrospectiva, né, da prelazia do Marajó, a partir, é claro, daqui da Cúria, né? É uma olhada a partir das atividades que a gente, de alguma forma, acompanha enquanto bispo da prelazia. Eu enviei esse link para o grupo dos padres, para o Conselho de Pastoral da Prelazia e para os seminaristas. No conselho de pastoral estão os leigos e leigas, que são coordenadores e coordenadoras, tem a vida consagrada religiosa e tem também as novas comunidades. Então, daqui a pouquinho eu vou estar acolhendo vocês, já estou vendo aqui que tem 3 pessoas já entrando na sala. Me permitam só fazer uma abertura e em seguida a gente acolhe vocês. Então, celebremos, né, façamos essa nossa live em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e São José, seu Pai adotivo, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou acolher aqui quem está na sala. Vamos ver aqui. Já está acolhido, daqui a pouco eles vão entrando. Mas nós vamos, então, acolhendo aí Sandra, acredito que seja a irmã Sandra, né, lá de Notre Dame. Também a Noemi, creio que seja a irmã Noemi lá de Anajás, né, Sandra, que é de Breves. E a irmã Maria do Carmo, que aí eu confesso, não estou lembrado agora de onde, de que comunidade você faz parte. Depois a gente vai abrir um espaço para quem está na sala fazer a sua saudação. Me permitam eu fazer uma primeira apresentação de alguns pontos da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, que celebramos na quinta-feira, dia 1º de janeiro. E aí, ao passar para a retrospectiva, a gente vai acolher mais diretamente quem está na sala e nos acompanha e quem também vai acompanhando a gente já diretamente pelo Facebook e entrando aqui e deixando mensagens. Nós já estamos vendo aqui que já tem alguns irmãos e algumas irmãs que nos acompanham e muito nos alegra também a Rainan Lima, a Rosângela Brito, o Rosinaldo Barbosa e a irmã Cleide, uma irmã missionária, a irmã das Irmãs Negras Agostinianas, que trabalhou lá em Itacoatiara no tempo que eu estava por lá e hoje está em Salvador como parte da direção da sua congregação. Obrigado pela companhia, irmã Cleide. Uma saudação ao povo querido da Bahia, na sua pessoa. E vamos então compartilhar aqui uma tela sobre esses pontos da mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz.
que vai acontecer na próxima quinta-feira, né? Dia 1º de janeiro. Vamos ver aqui. Eu acredito que vai aparecer aí na tela, né? Esse material. É, aí na primeira chamada está aí, vai ser o 59º, né? Portanto, já são 59 anos que a gente celebra 1º de janeiro como sendo o Dia Mundial da Paz. E em todo o Dia Mundial da Paz, desde o primeiro até agora, o Papa da época, daquele ano, faz uma mensagem à Igreja, principalmente, claro, à Igreja Católica, onde ele é líder, e, a, e se destina a toda pessoa de boa vontade também. Então, vamos entrando aqui na mensagem. Aí a nossa querida Adriane, que trabalha aqui na Cúria e nos ajuda um pouquinho nesse campo da comunicação, ela foi quem me ajudou a colocar um pouquinho os slides de uma forma um pouco mais dinâmica. Aí ela traz a foto do Papa no dia que ele foi proclamado, né, eleito, né, assumiu a liderança da Igreja Católica. Essa é a foto da primeira aparição dele, né, lá no Vaticano. E ele, na mensagem que ele escreveu, ele começa exatamente dizendo isso: desde a noite da minha eleição como bispo de Roma, e é bom enfatizar isso, né? O Papa é Papa porque ele é bispo de Roma. Não se elege o Papa, na verdade, né? Se escolhe o bispo de Roma, e sendo o bispo de Roma, é o Papa, né? Então, por isso que ele diz aqui que, desde a eleição dele como bispo de Roma, ele quis inserir na saudação inicial dele, naquele dia, esse desejo da paz, né? E aí ele disse: nessa mensagem eu quero reiterar isso, né? Eu quero confirmar esse meu desejo de paz. Ele falou aquela frase de Jesus ressuscitado: a paz esteja com vocês, né? Foi assim que o Papa Leão começou as suas primeiras palavras no dia da sua eleição. E aí ele vai dizer que esta é a paz do Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e desarmante. Essas duas palavras ele também usou no dia da sua mensagem lá inicial e confirma agora nessa sua primeira mensagem para o Dia Mundial da Paz. Uma expressão que vai dar assim muita reflexão para nós, né? Uma paz desarmada, sem armas, e uma paz desarmante, que vai tirando do coração das pessoas esse anseio por guerra, né, por morte, etc., né? E ele vai também continuando a dizer uma paz desarmada e desarmante, humilde e perseverante. Ela, esta paz, provém de Deus, o Deus que nos ama e ama a todos incondicionalmente, né? Então, o Papa Leão está lembrando, então, que o amor de Deus por nós, o Natal é o tempo forte, a gente celebra esse amor de Deus por nós, é um amor incondicional, né? Deus ama a gente do jeito que a gente é, né? Deus não pediu nada antes. Ah, vocês têm que ser assim para depois eu amar vocês como vocês merecem ou precisam ser amados, né? Ele nos deu Jesus, né? Fez Deus se tornar humano em Jesus, fez Deus nascer no meio de nós em Jesus, fez Deus ensinar o caminho, né? Fez Deus morrer para poder nos salvar em Jesus. Esta é o amor incondicional. Assim é o amor de Deus, né? O amor de Deus é incondicional. O nosso amor deve caminhar, diz o Papa Leão, nesta mesma direção. E aí ele vai continuando na mensagem, dizendo: olha, a paz existe, a paz deseja habitar em nós, tem o poder suave de iluminar e alargar a inteligência, resiste à violência e vence a violência. A paz tem o sopro da eternidade, enquanto ao mal a gente diz basta, a paz a gente suplica, e uma paz que venha e que fique para sempre, né? Essas são palavras do Papa
na sua mensagem para o dia 1º de janeiro. Primeiro, essa afirmativa: a paz existe. Embora nós vivamos cercados de notícias onde essa paz acaba se esvaindo, diminuindo, acabando ou ameaçada, mas ela existe. A paz que vem de Deus existe. Essa paz que vem de Deus quer nos habitar, quer, ou seja, quer ficar em nós. E é essa paz que tem esse poder, de nos fazer resistir à violência, né, e de vencer a violência, né? Por isso a gente, como canta Padre Zezinho, em uma das suas muitas canções, ele canta dizendo que nós somos chamados a ser construtores da paz, fazedores da paz, né? Cristãos de um tempo diferente, onde a gente, onde, agora até a letra do Zezinho eu esqueci, mas o que eu queria ressaltar é exatamente construtores da paz, fazedores da paz. E nós, aqui o Papa Leão vai lembrar que nós somos chamados, então, a dizer basta ao mal, né? Basta à violência e desejar, suplicar, querer a paz e que ela seja uma paz duradoura, para sempre, permanente. Continua o Papa Leão na sua mensagem. Antes de ser um objetivo a alcançar, a paz é uma presença e um caminho. Mesmo que seja contestada dentro e fora de nós, como uma pequena chama ameaçada por uma tempestade, guardemos a paz sem esquecer os nomes e as histórias daqueles e daquelas que a testemunharam, né? Então, o Papa Leão vai fazer esse convite para a gente guardar a paz, no sentido de que a gente possa ser, de fato, né, como cantava São Francisco também, se atribui a ele, né? A gente possa ser instrumentos, né, da paz, e que nós possamos manter viva a memória daqueles homens e mulheres que foram construtores, construtoras da paz, fazedores e fazedoras da paz em nossas vidas, na vida de nossas comunidades, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família, na vida da sociedade como um todo, né? E aqui a gente poderia, né, celebrando o Dia da Paz e lembrando tantos homens e mulheres, de fato, que são construtores desta paz, né, que vem de Deus, né? Essa paz que é construtora também, né? Nós vamos ver mais adiante a mensagem do Papa de fraternidade, né? De comunhão, né? De convivência respeitosa, né? E de superação, né? De toda e qualquer forma de violência, né? Não só da guerra mesmo, daquela guerra conflituosa, armada, que é uma forma de tirar a paz, mas de outras tantas guerras menores que acontecem, né? No dia a dia, né, a violência, né, que vai se alarmando, né, na sociedade que a gente vive, né, tirando a paz de tanta gente, uma violência no campo, a violência na cidade, a violência até mesmo na família, né? Essa violência que vai ceifando e acabando e diluindo a paz. E nós somos chamados então a lembrar por quem lutou pela paz, né? Lutou tanto pela paz. A paz de Jesus, diz o Papa Leão, a paz de Jesus ressuscitado é desarmada, porque desarmada foi a sua luta. A luta de Jesus foi uma luta desarmada, dentro de precisas circunstâncias históricas, políticas e sociais. Jesus enfrentou também violências, nós sabemos disso. Os fariseus, os doutores da lei, né, o Império Romano, né, não deixou Jesus em paz, mas Jesus manteve a paz, né? Ele, quando foi preso lá, né, e estava sendo
julgado por Pôncio Pilatos, né? Ele chegou a dizer isso, que se meu reino não é daqui, porque se meu reino fosse daqui, os meus soldados estariam aqui para me defender. Mas eu não tenho soldados. A paz de Jesus é desarmada, né? Como diz aí o Papa Leão. Quando tratamos a paz como um ideal distante, a gente acaba, diz o Papa Leão, por não considerar escandaloso que ela possa ser negada e que até mesmo se faça guerra para alcançar a paz. Não é impressionante isso? Não é verdadeiro o que o Papa está trazendo? De vez em quando a gente ouve uma dessas lideranças de países que hoje fazem guerra contra outro, dizendo que fazem isso para construir a paz. Quer dizer, mata gente inocente para construir uma suposta paz. Mas a gente sabe que, no fundo, não é a paz que esses países em guerra querem construir. Está em jogo outros interesses, né? Principalmente interesses econômicos, né? Que é a grande causadora das guerras, das violências. Aqui mais perto de nós agora tem aí uma ameaça no ar, né? Os Estados Unidos, esse presidente dos Estados Unidos que não quieta, né? Que quando ele termina de brigar com um, já está brigando com outro, né? Já está causando confusão com outro. Agora está aqui com a Venezuela, né? Querendo fazer guerra, né? E os estudiosos entendem que não é uma guerra porque quer tirar a Venezuela das mãos, né, do ditador que está lá, não sei o quê. É o de olho, né, no petróleo da Venezuela. Então, o Papa Leão, muito sabiamente, vai dizer que o que é mais escandaloso é que tem gente que quer negar a possibilidade da paz e tem gente que quer a paz fazendo guerra, né? O que é um escândalo, né? Dentro dessa proposta de Jesus de uma paz desarmada. Se a paz não for uma realidade experimentada, guardada e cultivada, diz o Papa Leão, a agressividade espalha-se tanto na vida doméstica quanto na vida pública. Outra afirmativa que eu achei bastante interessante, que isso eu trouxe para a nossa reflexão. Ou seja, a gente precisa experimentar a paz, guardar a paz e cultivar a paz, para poder trabalhar por ela, para poder colaborar para que ela se implante, se instale no meio de nós, né? Porque quando não for assim, aí vem o contrário, vem a agressividade, vem a violência. E aí o Papa fala de violência doméstica e de violência na vida pública. E nós sabemos quantas essas coisas acontecem. Agora tem acontecido uma onda enorme de violências domésticas, né? E de violência de homens contra as mulheres, né? O número de feminicídio está bombando, né? Falando aqui uma linguagem bem estranha, né? Ou seja, está crescendo assustadoramente, né? Acabei de ver aqui um pouco de jornal antes de vir para a live, né? E em 10 minutos que eu fiquei vendo o jornal, duas notícias de violência de homem contra mulher, violências horríveis, né? Então, o que é que está acontecendo? É a agressividade que vai dominando. As pessoas querem resolver os problemas já na base da porrada, como a gente diz na linguagem popular. Já não se tem mais a capacidade do diálogo, da escuta, de discutir ideias. E aí entra uma situação que é da vida pública, como diz o Papa Leão, que é essa chamada polarização na política, né? Se aquele outro não é do lado que eu estou, então aquele outro é meu inimigo, eu tenho que destruir aquele outro ou aquela outra, né? Eu não sou capaz de dizer, aquela outra pessoa pensa diferente de mim politicamente, e eu vou debater com aquela pessoa ideias com relação ao que eu penso e o que ela pensa. Não, não pensa como eu penso, então é meu inimigo, eu vou combater, vou destruir, vou
infernizar a vida da outra pessoa. Ou seja, a gente vai fazendo a violência predominar em quase tudo, né? Até numa propaganda de uma sandália, né? Aí agora já se pode fazer uma guerra, né? Porque usou lá uma expressão que acha que é do outro grupo político, porque está fazendo propaganda para isso, fazendo propaganda para aquilo, e aí vai gerando um clima de guerra assim tão forte que onde não precisaria ter, né? Não precisaria ter. Então, essa agressividade que se espalha, né, na expressão do Papa Leão, é um desafio para a nossa missão de cristãos e cristãs, a gente segue os passos desse Jesus ressuscitado, cuja paz é desarmada, na linguagem do Papa Leão. Não por acaso, diz o Papa Leão, os repetidos apelos para aumentar as despesas militares e as escolhas que disso decorrem são apresentados por muitos governantes com a justificativa da periculosidade alheia. Nós precisamos ter mais dinheiro para gastar na guerra, porque a gente precisa guerrear contra aquele outro que é nosso inimigo. E aí vai fazendo crescer os recursos com despesas militares, como o próprio Papa Leão coloca na mensagem que eu trago aqui, esse dado que está na mensagem. Olha só, nesse último ano, diz o Papa Leão, cresceu 9,4%, 9,4% as despesas militares a nível de mundo. Ou seja, chegou-se a 2 bilhões e 720 milhões de dólares, que corresponde a 2,5% do produto interno bruto do mundo, gasto na guerra, para gerar morte, dor, sofrimento. O Papa Francisco já tinha, na Fratelli Tutti, né, somos todos irmãos, feito um apelo para que se destinasse, né, as despesas, né, militares para se combater a fome. Mas, claro, é uma voz que clama no deserto, lembrando aí a expressão que Isaías fala, que se aplica a João Batista, né? O Papa Leão já tem falado também sobre isso, né? Na carta que ele escreveu para o cuidado com os pobres, ele volta também a falar da rearrumação, né, da economia mundial para favorecer os pobres e o perigo de se gastar com aquilo que traz morte. Ele traz bem diretamente nessa mensagem. É preciso denunciar as enormes concentrações de interesses econômicos e financeiros privados que estão a empurrar os estados nessa direção, na direção, né, de aumentar as despesas com guerra, né? E o Papa, muito sabiamente e inspirado na nossa leitura, vai dizer que é necessário que a gente denuncie isso, ou seja, interesses econômicos e financeiros que vão empurrando os estados para uma guerra de um contra o outro, né? E aí a outra expressão, né, que é do Papa Leão, uma paz desarmada e uma paz desarmante. E como é que é a paz desarmante? É aquela que é originada na bondade. Talvez por isso Deus se tenha feito criança, né? Aí o Papa lembra o Natal, o mistério da encarnação começa no ventre de uma jovem mãe e manifesta-se na manjedoura de Belém, uma paz desarmante, como a do menino Deus, né? E os anjos cantaram, e os pastores foram lá, né? E ficaram felizes ao ver aquele menino anunciado como menino Deus, né? É a paz desarmante, é a paz que não usa a morte como instrumento gerador de paz.
A morte nunca vai gerar paz, né? Vai gerar dor, sofrimento, tristeza, né? A bondade, sim, é geradora de uma paz verdadeira, né? Uma bondade que nos faz comprometidos, né? Com os outros, com os irmãos, especialmente os que mais sofrem, né? Os que mais precisam de nós. Está quase acabando aqui a síntese. Infelizmente, diz o Papa Leão, faz parte do panorama contemporâneo cada vez mais arrastar as palavras da fé para o embate político, abençoar o nacionalismo e justificar religiosamente a violência e a luta armada. Um tempo atrás, vocês se lembram uma foto que saiu aí na internet de um padre usando batina, né, com um rifle na mão, né? Um padre brasileiro, né? Todos devem ter visto, ao lado de dois senhores, e um deles já falecido, mas que era defensor da violência, a partir da fé. Eram religiosos, entre aspas, né? Três religiosos, três pessoas, né, que diziam ter fé, católicas, com rifle na mão para defender a violência, né? Aí o Papa Leão, depois dessa foto, né? Eu acho que ele nem sabe que ela existe, vai dizer exatamente isso aqui. Religiosamente justificam a violência e a luta, as chamadas guerras santas, né? Que, que às vezes se proclamam em alguns países, né? Contra outras igrejas, contra outras religiões, né? Vem aí, vem desse conceito de uma religião que é causadora de violência e de luta armada em vez de ser promotora da paz. Os fiéis, diz o Papa Leão, devem refutar quer dizer se não concordar, né? Negar, né, ativamente, antes de tudo, com a sua vida, estas formas de blasfêmia que obscurece o santo nome de Deus. Então, nós não podemos utilizar a fé, a Bíblia, a palavra, né, para justificar a guerra, a violência, a morte, para instigar que as pessoas se matem em nome de Deus, né? Em nome da fé, né? E se for uma fé cristã, pior ainda, porque Jesus, que é aquele que revela a fé cristã, vai apontar o caminho da paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, né? E está quase encerrando, e o Papa diz assim: juntamente com a ação, é mais do que nunca necessário cultivar a oração, a espiritualidade, o diálogo ecumênico e interreligioso como caminhos de paz e linguagens de encontro entre tradições e culturas. É muito bom a gente ouvir isso do Papa Leão. 60 anos do Concílio Vaticano II, fizemos agora no dia 8 de dezembro, né, do encerramento do concílio, 60 anos. Dois documentos do Concílio Vaticano II levam nós católicos para a prática do ecumenismo e do diálogo interreligioso, mas nós sabemos que depois de 60 anos, essas duas questões ainda são questões polêmicas dentro da nossa comunidade católica, né? Eu tenho conversado muito, inclusive aqui na Prelazia do Marajó, quando eu ouço alguma pessoa falando assim com raiva, né, de pessoas que são de outras igrejas cristãs. Eu tento dizer, olha, o caminho não é esse. Nós temos o caminho do diálogo ecumênico, né? E quando também alguém fala das religiões de origem afro, né, como se fosse coisa de Satanás, né? Aí eu digo, olha, vamos com calma, porque a nossa Igreja Católica nos ensina o caminho do diálogo interreligioso, entre as religiões. Então a gente precisa, na escuta do Papa Leão,
compreender isso aqui. A gente não pode, em nome da fé cristã católica, dizer que todos os outros não prestam, né? Todos os outros são inimigos de Deus, são inimigos de Cristo, né? Vamos nós fazer a nossa parte, vamos nós anunciar o Evangelho, vamos nós fazer com que Jesus seja amado, conhecido, seguido, né? Depois, cada um vai tomar o caminho que o seu coração indicar, que venha a ser católico, ótimo, que permaneça católico, maravilhoso, mas nós não podemos fazer guerra santa também nesse campo, né? Vamos aqui mais um pouquinho, a última frase, salvo engano. Em todo o mundo é desejado que cada comunidade se torne uma casa da paz, onde se aprende a neutralizar a hostilidade através do diálogo, onde se pratica a justiça e se conserva o perdão. Palavras do Papa Leão na sua mensagem. Toda comunidade possa se tornar casa de paz. Uma paz que pratica a justiça e conserva o perdão. Uma paz que neutraliza a hostilidade. Isaías 32:17 diz que a paz é filha da justiça, né? Para dizer que sem justiça não há paz. Então, quando nós somos chamados a ser construtores da paz, fazedores da paz, dessa paz desarmada e desarmante, na linguagem do Papa Leão, a gente tem que ligar a necessidade de trabalhar pela justiça, não a justiça do dente por dente, olho por olho, a justiça castigativa, né? Mas a justiça distributiva, corretiva, aquela que faz com que os bens sejam usufruídos por todas as pessoas, gerando assim a paz, né? Por outro lado, isso não deve desviar a atenção de todos, não deve desviar a atenção de todos da importância da dimensão política. Se nós falamos da importância da oração, da espiritualidade, né, para diminuir as ações violentas, o Papa está dizendo que nós não podemos, com isso, dizer, então a gente vai ficar só na vivência da oração, da espiritualidade, não precisa a gente fazer nada concretamente na sociedade. O Papa disse, tem que fazer. É preciso que se reconheça a importância da dimensão política na construção da paz. E aí ele vai falar para quem exerce um cargo público, né? Aqueles, podemos dizer, aquelas que são chamados a assumir responsabilidades públicas nos mais altos e qualificados cargos, investiguem a fundo qual a melhor maneira de se chegar à maior harmonia das comunidades políticas no plano mundial. Então, é o apelo do Papa para que os governantes no mundo inteiro, né, se sentem, dialoguem, que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que tenta costurar esses entendimentos dos que têm responsabilidades públicas, consiga, de fato, contribuir para que os que governam possam ser os primeiros fazedores da paz e construtores da paz. É necessário motivar e apoiar todas as iniciativas espirituais, culturais e políticas que mantenham viva a esperança, combatendo a difusão de atitudes fatalistas a respeito da globalização, como se as dinâmicas em ato fossem produzidas por forças impessoais, anônimas e por estruturas independentes da vontade humana. Aquela leitura que normalmente, né, a religião nos leva a fazer. Isso está acontecendo porque é o diabo, né? É a ação do demônio. É porque o demônio está agora. Católicos e não católicos ficam usando muito essa forma, né, de catequese demoníaca, né?
ou seja, botando o demônio como sendo o grande responsável de todos os males do mundo e nos tirando a nossa responsabilidade, né? O demônio, para agir, precisa de pessoas, de gente. Não é o demônio que age, são as pessoas que se deixam guiar, sim, pelo impulso do mal. Mas nós não podemos, diz o Papa aqui, jogar a culpa em estruturas independentes da vontade humana, como se o demônio fizesse as coisas assim, pum, e a gente só fosse usado e a gente ficasse inconsciente e começasse a fazer a violência ai meu Deus, eu fiz isso porque foi o demônio que entrou em mim e me fez isso. O Papa disse que é isso, vamos parar com essa conversa, né? Nós não podemos atribuir as forças, né, do mal a, a forças anônimas ou que a estruturas independentes da vontade humana. A paz é nós que construímos. A guerra é nós que colaboramos, né? O ser humano está aí, por isso, fazedores da paz. E para encerrar mesmo, me enganado ali na estante, enganei vocês, agora é a última. Ele vai fazer uma referência ao jubileu, que foi encerrado ontem, né, no mundo inteiro, que isso seja um fruto do jubileu da esperança, que levou milhões de seres humanos a redescobrirem-se peregrinos e a iniciarem em si mesmos aquele desarmamento do coração, da mente e da vida, ao qual Deus não tardará em responder, cumprindo as suas promessas, né? Então, o jubileu encerrou ontem, mas a esperança não morre, né? É a última que morre, diz um ditado popular. A esperança não decepciona, dizia o refrão de Romanos 5:5, inspirador do lema do ano jubilar, né? E nós fomos chamados pelo Papa Francisco, na carta que convocou o jubileu, para a gente ser peregrinos de esperança. Inclusive, houve muitas vezes um erro na pronúncia, né? A gente ficou dizendo peregrino da esperança, o peregrino da esperança. A gente não era peregrino da esperança, a gente era peregrinos de esperança. Porque eu sou, então, alguém que devo levar a esperança para quem está desesperançado, dizia o Papa Francisco, né? E por isso o Papa Leão agora diz que nós somos chamados, inspirado no jubileu que acabamos de viver, a nos tornar peregrinos para construir uma paz desarmada e desarmante. Foi um pouco isso, queridos irmãos, queridas irmãs, é claro, tem muita coisa bonita, ou seja, eu postei já nas redes sociais da Prelazia, né? Aliás, não nas redes sociais da Prelazia, postei no grupo dos padres, no grupo dos seminaristas, no grupo do conselho do pastoral, em mais algum. E você, que não é daqui da Prelazia do Marajó, poderá acessar isso na página do Vaticano, procurando lá nas páginas de pesquisa, mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz, e vai aparecer lá e você poderá aproveitar amanhã, 31, e dia primeiro ainda, né, para ler essa catequese, né, tão bem bonita e provocadora do Papa Leão para o Dia Mundial da Paz. E aqui eu vou fazer um intervalo para saudar quem está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Eu já tinha falado aqui do Rainan, da Rosângela, do Rosinaldo, da irmã Cleide. Agora quero dizer que está nos acompanhando também a Edis Oliveira, lá da minha cidade de origem, Araci, minha irmã de sangue. A Verônica Oliveira, que é lá de Pé de Serra, uma cidade também da Bahia, onde eu trabalhei como padre um tempo, né, religioso, vocacionista e padre.
Aqui nos acompanha também a Hilda Nunes, de Portel, essa disse que ela é de lá. Maria das Graças é agostiniana, de Breves, obrigado aí, ó, irmã agostiniana de Breves, né? A Rainúbia também nos acompanha, o José Moreira, lá de Portel, também nos acompanhando. Marcelo Santos, também de Portel. Portel hoje resolveu me dar uma audiência muito boa, gostei, né? Ele é do Rio Anapu, né? O Marcelo, obrigado. Saudações aí ao povo da comunidade onde você faz parte. O Adriano está nos acompanhando e é um pouquinho de longe, né? De Votuporanga, em São Paulo. Ele é ligado aí, se eu não estiver enganado, à Pastoral da Ecologia, né? É, aí até já fez uma participação em umas lives com a gente quando a gente estava lá em Itacoatiara. A Ítala de Melgaço está nos acompanhando, né? O Iranilson, eu não sei dizer agora de onde ele é, um abraço. E a Verônica, que comenta que a guerra é o orgulho imposto aos mais fracos. É isso. Então, agora eu deixo um tempinho para quem está aqui na sala e que queira dirigir uma palavrinha aí, por favor, só ligar seu microfone, dá uma boa noite, se identifica e faz aí sua saudação a quem está nos acompanhando pelo Facebook da Prelazia. Quem vai ser a primeira das três mulheres? As três mulheres aqui, ó. Tem um que está entrando aqui, o Teófilo, mas por enquanto era três mulheres. Quem vai ligar o microfone? Ah, a Sandra está ligando ali. Alô, Boa Sandra. noite, povo bom. Que coragem fazer uma live quase na virada. Coisa de Eita, bispo doido, viu? pois é isso aí. Sejamos fazedores e fazedoras da paz, sempre. Isso. Obrigada, boa noite. Boa noite, irmã Sandra. Saudações a você agora, a sua fala. Boa noite a todos, irmãos. Aqui é a irmã Maria do Carmo, de Breves. Uma alegria poder estar junto com todos vocês nesta live, pedindo que o Senhor derrame a paz em nossos corações, para que assim possamos ser fazedores de paz ali onde estamos, em nossas tarefas, em nossa missão, e principalmente com cada irmão e irmã com quem partilhamos diariamente a vida e essa missão que o Senhor nos encomendou. Que sigamos e permaneçamos sempre na paz do Senhor. Você falou que era das agostinianas, mas você é da Santana, né? Assim, eu errei aqui, eu acho que eu me disse, né? Sim, eu sou da Irmãs da Caridade de Santana, sim. Isso, eu acho que quando eu falei, disse que você era agostiniano, mas é da Irmã da Caridade de Santa Lá de Breve. Uma saudação aí às irmãs. Ah, obrigada. Quem vai? Irmã Noemi, de Boa Anajás. noite a todos. Irmã Noemi de Anajás. É feliz de estar nessa live, compartilhando com vocês. É muito bom, né, poder ler, comentar juntos, né, as mensagens do Papa, que né, num mundo tão violento, nos exorta, nos convida, nos encoraja à paz, porque é verdade que é de suma importância mesmo. Então, desejo a todos, né, um excelente fim de ano, mas também uma entrada no ano novo cheia de bênção, de paz, de que possamos ser assim instrumentos de paz, né? Certo, irmã. Principalmente Valeu, um nós abraço ao mesmos. povo de Anajás. Obrigada, bispo. Boa noite. Boa noite. Continua acompanhando a gente aí. Tem a retrospectiva daqui a pouco. Você vai ajudar a gente a reconstruir. Teófilo, você quer dizer uma saudação? Oi, boa. Eu tô
Eu estou meio no escuro aqui, mas saudação a todos, paz e bens para todos. Que bom, né? Quero só dizer que eu cheguei um pouco atrasado, porque como eu estava meio enrolado hoje na cidade, né? Cheguei meio tarde e as coisas ficou meio ruim. Mas assim, que bom que está aqui e que bom que a gente está podendo se encontrar, né? Virtualmente nesse final de ano, que atrasado, desejando já o Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Para todos. É, esse momento é um momento de gratidão a Deus, né? Por nós estarmos juntos, né? A todas as irmãs, depois que eu ouvi aí a voz da irmã Sandra, né? E de todas as irmãs, né? Do arquipélago do Marajó. Então, assim, que nós tenhamos uma boa sorte, que nós tenhamos o Espírito Santo sempre nos nossos corações, na nossa vida, para a gente poder seguir, né? Firme e forte nessa reta final de 2025 para o ano de 2026. Entrar com os dois pés, né? No... Então é Com isso. sandália ou sem sandália, mas vamos ter que começar com os Exatamente. dois pés, senão te cai, né? Se for com um pé só, a Exatamente. gente pode tropeçar. Nem que seja como Moisés mesmo, sem sandália. É bom, né? O Teófilo, para quem não sabe, é da Comissão Pastoral da Terra. Ele atua lá no município de Portel, né? É de uma comunidade ribeirinha. Eu tive a graça de poder, na visita pastoral em Portel, ir lá conhecer a comunidade dele, né? É uma área de preservação muito bem articulado, né? Pela organização da comunidade. Então, parabéns a você, Teófilo, a todos os seus irmãos e irmãs aí da comunidade, a sua família também. Aí do Obrigado. Santo Ezequiel Moreno, né? É Isso isso? mesmo. E o Isso. nome do rio é A Pereira. A- Acutiquereira. Acuti Pereira. Isso. Muito bem. Então vamos. Aqui não tem mais ninguém na sala, mas vamos saudar aqui quem foi entrando: o Milton Neto, que eu não sei dizer bem de onde é, Milton, o Jeová, da Pastoral da Juventude, também nos acompanhando, o Valdemar Garcia, que é da paróquia de Santa Maria de Bagre, coordenador da SEBS. Obrigado pela companhia, Valdemir. O Iranilson, que nos acompanha da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Afuá, né? E ele é de Breves, mas está no momento residindo lá na área de Afuá, ou é atendido, né, pela paróquia. Ele é do município de Breves, mas quem atende, assim, como igreja, é a paróquia de Afuá, fica mais próximo de Afuá do que de Breves. Também nos acompanha aqui Kelly Aquino. Eu não sei dizer bem de onde você é, Kelly, depois, se quiser, identifique. A Mari Lima está dizendo que está nos acompanhando lá de Breves. O João Divino, que também eu não sei identificar. João, por favor, me ajude. A Kelly Aquino está dizendo que é de Portel, né? Aham, muito bem. E a Adineldo Costa também nos acompanha. E ainda entrou agora Margarete Brito da Silva, que é de Chaves, da paróquia Santo Antônio, da comunidade Santa Terezinha do Piratuba. Muito bem. Então, vamos fortalecendo assim a nossa caminhada aqui. E queria partilhar com vocês uma breve retrospectiva da, eh, da nossa prelazia no que diz respeito, é claro, àquilo que passou aqui pela Cúria, que é a sede da prelazia do Marajó. E aquelas ações que eu pude, de alguma forma, estar presente, acompanhar, né? E para poder a gente mostrar que a nossa prelazia, graças a Deus, pôde fazer um esforço muito grande para um caminho de evangelização, de missão, embora tem muita coisa ainda precisando fazer. Isso
nunca vai ser, diria, esgotado, né? Sempre vai ter algo a ser feito. Mas a gente vai trazendo aqui algumas coisas que é para ajudar a gente a lembrar esse caminho e para render graças a Deus e para poder Deus continuar abençoando aquilo que nós vamos pensando e fazendo, né? Na missão que a igreja também me confiou aqui na Prelazia do Marajó. Por exemplo, nesse ano de 2025, nós realizamos as chamadas visitas pastorais. É aquela visita que o bispo faz a uma paróquia, permanece entre 7 e 10 dias naquela paróquia, tem contato com o conselho de pastoral, conselho econômico, faz celebrações na matriz, nas comunidades urbanas, em algumas comunidades ribeirinhas. Houve pessoas que procuram a gente para conversar, ou pastorais, grupos ou movimentos que procuram a gente para conversar. E a gente tem a oportunidade, o bispo tem a oportunidade de, ficando esse tempo maior em uma paróquia, diria, ir conhecendo mais a paróquia e a realidade do município onde a paróquia existe, né? E nesse ano de 2025, então, eu fiz, por ordem, né, de sequência, a visita pastoral em Santa Maria de Bagre, de 16 a 22 de maio, de Santo Antônio, em Chaves, de 14 a 22 de junho, Santa Ana, em Breves, de 8 a 14 de setembro, Nossa Senhora da Conceição, em Afuá, 19 a 28 de setembro, e Nossa Senhora da Luz, em Portel, de 22 a 30 de novembro. Então, das 10 paróquias que a Pré-Vazia tem, 5 dessas visitas pastorais. E já posso adiantar aqui para quem é de outra paróquia, que já está na programação do ano que vem a visita pastoral nas outras 5 paróquias que nós não conseguimos fazer no decorrer de 2025. Então, se Deus quiser, no final do ano que vem, a gente vai estar podendo dizer aqui que alcançamos, então, em 2 anos, as 10 paróquias, né, com a visita pastoral. Também nesse ano de 2025, a gente conseguiu ir nas paróquias para celebrar o sacramento da confirmação, que é um sacramento que a igreja ainda teria reserva ao bispo, né? Embora o bispo possa delegar a um padre também para presidir a celebração do sacramento da confirmação. Mas eu tenho preferido celebrar, tanto lá em Itacoatiara, quando eu estava antes, quanto aqui, porque é uma forma da gente ter contato também com as pessoas, do bispo estar mais próximo das pessoas. Eu tenho pedido, e isso tem acontecido, da gente ir celebrar o sacramento da confirmação na comunidade onde a catequese foi feita. Não trazer ninguém do interior para vir fazer crisma na cidade. Embora, às vezes, aconteça uma emergência, mas o caminho tem sido feito da gente ir. E é uma maneira que a gente tem também de ir conhecendo cada dia mais comunidades ribeirinhas ou rurais da nossa. E quando é na cidade também, eu tenho falado para a gente ir até as comunidades urbanas, né, celebrar Cristo. Nesse ano de 2025, então, nós fizemos a celebração da Crisma na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Afuá, foi só na Igreja Matriz, lá em março. Depois, na paróquia Santa Ana, em Breves, de 21 a 23 de março, nós fizemos 4 celebrações do Sacramento da Crisma na paróquia Santa Ana. Uma na Matriz e 3 outras em comunidades urbanas, né? Portanto, foi bastante, diria, interessante também que se espalhou pelas comunidades urbanas. Depois, São José e Santa Teresinha, em Breves também, nós celebramos em 8 de junho, na Nossa Senhora da Luz em Portel, de 28 e 29 de junho, também na Matriz, e na Paróquia Menino Deus de Anajás, 5 de julho.
nós celebramos ali a Crisma na Igreja Matriz. Depois fizemos na paróquia São Miguel Arcanjo, em Melgaço, no dia 3 de agosto. Aí tivemos na Matriz e em uma comunidade ribeirinha. E a paróquia de Santa Ana, nós voltamos a fazer Crisma 2 vezes, ali no mês de setembro, durante a visita pastoral. Nós fizemos em 2 comunidades ribeirinhas o sacramento da Crisma. E em dezembro eu voltei a Breves e em uma outra comunidade ribeirinha nós fizemos novamente o sacramento da Crisma na paróquia Santa Ana. E voltamos a fazer em dezembro agora Crisma na paróquia São José e Santa Teresinha. Na cidade, em uma comunidade urbana, nós tivemos 2 celebrações, uma no sábado, uma no domingo, uma no domingo pela manhã, outra no domingo à noite, né? Portanto, 2 celebrações do Sacramento da Crise. Então, foi assim uma feliz oportunidade que a gente teve de ampliar esse nosso olhar para a realidade da prelazia, principalmente quando a gente foi celebrar nas comunidades urbanas e nas comunidades ribeirinhas. A festa dos padroeiros e padroeira da matriz das paróquias, né? Eu estive aqui na paróquia Menino Deus, em Soure, no dia 5 de janeiro, fazendo a festa da paróquia Menino Deus. Ali está a imagem, né? A foto que a Adriane nos ajudou aí, para quem não conhece, ir visualizando, né? A igreja matriz de cada paróquia. Depois eu fui a Portel, 2 de fevereiro, Nossa Senhora da Luz, celebrar a festa da padroeira. Estive na festa de São José, 19 de março, lá na paróquia São José, em Breves também. E paróquia depois, peraí que foi aqui uma outra, a paróquia de Santa Maria de Bagre. Eu não fiz a festa no dia mesmo, que é ali no final do mês de maio, mas eu fiz, encerrando a visita pastoral, a primeira noite de preparação para a festa, portanto, a abertura do chamado novenário. Eu estava lá em Santa Maria de Bagre. Em junho, nós fomos à festa de Santo Antônio, em Chaves, né? Celebramos lá com a comunidade. A, a padroeira da Catedral, né, da Prelazia, que é Nossa Senhora da Consolação. Então, eu participei aqui no dia 4 de setembro da festa de Nossa Senhora da Consolação. E 8 de dezembro eu participei da festa de Nossa Senhora da Conceição em Salvaterra. E estive na paróquia Menino Deus, de Anajás, 2 noites do novenário de preparação para a festa agora em dezembro, 20 e 21 de dezembro. E eu não pude ficar para a festa por causa do encerramento do jubileu aqui na catedral, mas eu fiquei lá e tive a oportunidade de estar com o povo e com o padre e o diácono, padre Anderson e o diácono Flávio, nos dias 20 e 21 de dezembro. Comunhão e participação. Como é que nesse ano a gente foi concretizando essa meta, né, de uma igreja feita no espírito de sinodalidade, uma igreja de comunhão e participação? Tivemos 2 reuniões do clero, né, 15 de agosto, quando encerramos o retiro, e agora de 10 a 12 de dezembro, ambas em Belém. Para quem é de outro lugar, o encontro do clero é feito em Belém, porque é mais fácil chegar em Belém do que chegar aqui na sede da prelazia, que é Soure. Então, a gente se desloca, nós que estamos aqui nessa região, Soure, Salvaterra, vamos para Belém, e as outras paróquias, né, as outras 8 paróquias também, os padres vêm para Belém. Tivemos o Conselho de Pastoral da Prelazia, presencial, lá em Breves, de 1º a 4 de julho, né? Foi a minha primeira experiência de ter contato com as lideranças, né? Da prelazia, das pastorais, grupos, movimentos, comunidades, a vida religiosa, as novas comunidades, os seminaristas, os padres, né? Então, foi uma experiência muito boa. E ali, naquele conselho presencial, ficou aprovado que nós vamos realizar a cada 3 meses
um conselho de pastoral virtual. Para quem é de outra região, é bom que entenda que a locomoção aqui dentro da área do Marajó é um tanto quanto complicado, não é fácil uma pessoa sair de uma paróquia e estar 26 horas, né, daqui, né, da sede da prelazia para fazer um encontro, né? O mesmo que seja em outra cidade, demora 10, 12, 14 horas. Então, nós estamos começando a ter que utilizar realmente o recurso virtual. Então, nós já fizemos 2 reuniões virtuais do Conselho de Pastoral, como comunhão e participação, no segundo semestre, né, de 2025. Uma foi para fazer a avaliação do Conselho presencial e outra já foi para tratar de assuntos, né, ligados aí à vida e à missão da nossa prelazia. Então, 30 de julho e 22 de outubro. Tivemos a reunião do Conselho Presbiteral, é um grupo de 10 padres que ajuda o bispo a pensar a missão, e o chamado Colégio de Consultores, que é um grupo de 5 padres, que também ajuda o bispo a desempenhar a sua atividade. Então, nós tivemos 2 reuniões presenciais, 2 de julho em Breves e 11 de dezembro em Belém, e tivemos algumas reuniões virtuais, né, conforme a necessidade que tinha de ouvir o Conselho Presbiteral e o Colégio de Consultores. Também, como expressão de comunhão e participação, a gente realizou, nós temos o Conselho Econômico, aí nós tivemos 2 reuniões presenciais, também no dia 2 de julho, em Breves, durante o Conselho de Pastoral, e 11 de dezembro em Belém, durante o encontro do clero. E o retiro do clero não deixa de ser também um momento de comunhão e participação, porque o clero se reúne, o bispo está presente, e ali a gente acaba rezando, vivenciando a nossa espiritualidade como presbíteros, ministros ordenados, mas também vai se conversando com um, com o outro, tem momentos que a gente vai partilhando a vida e a missão. Formação, né? Como é que nós temos trabalhado a formação na prelazia, né? Nós tivemos a formação sobre a doutrina social da igreja, feita de forma virtual, de março a dezembro, uma vez cada mês. A princípio, estava determinado ser na segunda, quarta-feira de cada mês, mas um mês ou outro a gente precisou mudar ou para a terceira semana, ou para a quarta semana, ou puxar um dia, ou botar um dia depois, conforme as agendas que a gente tinha. Foi uma experiência boa, acho que valeu a pena. É outro caminho que a gente vai ter que aprimorar na pré-vazia, que é a formação utilizando a internet. Não tem como imaginar, nas dimensões da pré-vazia do Marajó, fazer encontros presenciais de formação com frequência. Pode-se fazer um ou outro, de vez em quando, mas sempre vamos ter que utilizar esse recurso. E é possível, né? Essa experiência que nós fizemos, eu acho que deu certo, embora a gente avalia, e já falamos isso no último encontro agora em dezembro, que podia ser melhor. Ainda não tem, nós ainda não conseguimos, né? Poder até dizer isso, motivar de tal maneira as pessoas a entenderem que a gente tem que fazer formação através, né, da internet, utilizando a internet, né? Mas foi uma experiência que deu certo, né? Fizemos um caminho, apresentamos fundamento bíblico né, da doutrina social da igreja, depois vimos o que o próprio magistério da igreja fala da importância da doutrina social da igreja e acompanhamos o pensamento dos principais papas que foram escrevendo e constituindo essa doutrina social da igreja, desde o Leão XIII, né, com a Rerum Novarum, 1891, até o Leão XIV, com a Dilex T, né, sobre o cuidado com os pobres, né? Então, foi uma experiência muito boa. Ainda sobre a doutrina social da igreja, nós fizemos
três encontros, né, onde se tratou desse assunto, né? Dois presencial ainda, dois deles foi na visita pastoral, em Afuá e em Portel. Dentro da visita pastoral, os padres, os párocos, realizaram um encontro de liderança das comunidades ribeirinhas, uma experiência muito bonita, com mais de 300 pessoas, né, das comunidades ribeirinhas, tanto em Portel quanto em Afuá. E foi, assim, muito bom para mim, enquanto bispo, ter a oportunidade de, ao mesmo tempo, ter contato com tanta gente que trabalha lá na base, lá nas comunidades, né? E aí foi pedido, tanto o padre Eliton de Afuá, quanto o Frei Laércio em Portel, que a gente utilizasse um tempo daquele encontro para trabalhar essa questão da doutrina social da igreja. E foi, na minha leitura, muito bom, né? Assim, muito participativo, as pessoas se envolveram, fizeram perguntas, procuraram aprofundar. E um outro encontro presencial, onde nós tratamos da doutrina social da igreja, presencial, foi o encontro das SEBs ribeirinhas, que aconteceu em Bagre no dia 1º de agosto. Eu estive lá no dia 1º de agosto. E também eles me pediram para que a gente pudesse conversar. Era em torno aí de 100 participantes que vieram das paróquias da Prelazia e de Gurupá, que é uma paróquia de uma outra diocese, mas que fica ali fronteira com a gente, né? E esses encontros já parece o 30º, mais ou menos, que acontece, das SEBs ali, ribeirinhas daquela região nossa, né? Pegando nós e Gurupá. Ainda na linha de formação, nós promovemos um encontro virtual com secretárias e secretários, e o objetivo era, né, mostrar a importância, né, do serviço na secretaria das paróquias, né, como um primeiro contato que muitas vezes, que muita gente tem com a igreja é através da secretaria, né, e a importância da secretaria para propagar, divulgar tudo aquilo que nós, enquanto prelazia, a gente vai tentando realizar e comunicar. Ainda na linha de formação, no Conselho de Pastoral da Prelazia, que aconteceu ali de 1º a 4 de julho, em Breves, um encontro, portanto, presencial, nós optamos de fazer desse Conselho de Pastoral, já que nós ainda estávamos vivendo as diretrizes, as decisões da última Assembleia, que continuam válidas, não era necessário se discutir mais isso, era só avaliar, como nós avaliamos, e dizer, vamos aprofundar alguns assuntos que ajudam a gente a colocar as decisões em prática. E aí tivemos a oportunidade de tratar sobre diaconato permanente, sobre o documento final do sínodo, da sinodalidade, conhecemos um pouco mais sobre a Comissão Justiça e Paz, aprofundamos a questão da iniciação à vida cristã, aprofundamos a importância dos chamados conselhos municipais, falamos do trabalho que está sendo feito da pastoral vocacional e na casa de formação, né, que é o seminário, portanto, assim, tratando de assuntos que consideramos que foi temas também de formação para quem esteve lá, os 80, né, participantes do Conselho de Pastoral da Prelazia em julho. Depois, sobre a questão dos fogos com estampido, né, aqueles fogos que fazem barulho, que aqui no estado do Pará existe uma lei que proíbe, né, a soltura desse tipo de fogos. Então, nós fizemos uma tentativa de uma catequese virtual com a presença da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, para ajudar as pessoas a compreenderem, nós, os católicos, compreendermos que a gente precisa respeitar a lei do Estado e também porque os fogos que fazem barulho, esses chamados fogos com estampido, é profundamente prejudicial para
as crianças autistas, os idosos, os enfermos e os animais, que ficam enlouquecidos quando esses fogos se estouram por aí. Então, foi uma live muito boa. Acho que quem aqui em Soure, principalmente, onde logo em seguida aconteceu o Círio de Soure, falou-se que, comparado com outros anos anteriores, né, 23 para trás, assim, o número de fogos tem diminuído. Nós fizemos isso ano passado, já repetimos agora, e vamos continuar trabalhando isso, né, no que depender de mim, né, em nenhuma paróquia, em nenhuma comunidade, em nenhum lugar na área da prelazia, católico deve soltar fogos que causam barulho, que prejudicam as pessoas e prejudicam os animais. É uma tentativa permanente, né, nessa direção. Fizemos também uma live lá em fevereiro, na verdade foi no início de março, porque a quarta-feira de cinzas esse ano foi dia 5 de março. A gente fez uma live para falar da Quaresma, que estava começando, e também da campanha da Fraternidade, Fraternidade e Ecologia Integral, que foi o tema da campanha da Fraternidade desse ano, e não deixa de ter sido também uma live na linha da formação, né? As celebrações dos tempos litúrgicos, né, a nível de prelazia. Então, a quarta-feira de cinzas, que é a abertura da Quaresma e da campanha da Fraternidade, eu celebrei aqui na Catedral Nossa Senhora da Consolação, em Soure. A Missa dos Santos Óleos, para quem não é daqui da Prelazia, aqui eu encontrei uma prática que foi feita pelo bispo Dom Evaristo, bispo anterior, de dividir a missa, chamada Missa dos Santos Óleos, que abençoa os óleos que vão ser usados nos sacramentos, em três celebrações, uma em cada região pastoral. E assim eu mantive esse ano, e vamos fazer assim de novo o ano que vem. Então, tivemos a missa no dia 8 de abril, na paróquia São Miguel Arcanjo, em Melgaço, a chamada região das Ilhas, que envolve Melgaço, Portel, Bagre e Breves, 4 paróquias. Fizemos na 10 de abril em Anajás, na paróquia Menino Deus, para a região pastoral norte, que é Anajás, Afuá e Chaves, 3 paróquias. E fizemos aqui na Catedral, em Soure, na paróquia Menino Deus, no dia 16 de abril, para a região pastoral Campos, que são apenas 2 paróquias, aqui, Soure e Salvaterra, que fica aqui do outro lado do rio, né, bem pertinho de Soure. No domingo de Ramos, eu estava em Anajás, e aí nós celebramos o domingo de Ramos com a paróquia Menino Deus de Anajás. A celebração da Paixão, ali a sexta-feira, botei Paixão da Quinta-feira Santa, né? Na verdade, não só da Paixão, mas da Quinta-feira Santa, a missa do Lava-Pés, até domingo de Páscoa, eu fiquei aqui em Soure, participei aqui na Catedral Nossa Senhora da Consolação. A Ascensão, eu ainda celebrei aqui em Soure, né, na Catedral. Pentecostes, eu estava em São José e Santa Terezinha, fui fazer crisma, e aí celebrei Pentecostes lá na paróquia São José. E Corpus Christi, eu celebrei na paróquia Santo Antônio, em Chaves. Eu fui para a festa da paróquia, dia 13 de junho, depois, né, na semana seguinte, era a festa de Corpus Christi. Eu estava fazendo visita pastoral lá e celebramos com a paróquia a solenidade de Corpus Christi. Ainda nessa retrospectiva de 2025, queria lembrar algumas presenças nossas como prelazia em eventos fora da área mesmo aqui da nossa prelazia, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Então, eu participei do Encontro dos Bispos do Regional, que foi em Macapá, 24 a 27 de fevereiro. 25 a 27 de março, em Belém, foi aquele tema Igreja e COP30, a nível de região norte.
14 e 15 de abril, aconteceu o Fórum Social Permanente do Marajó, que foi em Melgaço, e aí eu estive lá, participei uma manhã, mas a coordenadora de pastoral, a Iranilda, as crianças, a pessoa idosa, saúde, né? E a Comissão Pastoral da Terra esteve presente também lá nesse Fórum Social Permanente do Marajó. Participei, em nome da Prelazia, do Encontro dos Bispos da Pan-Amazônia, que aconteceu em Bogotá, na Colômbia, de 18 a 20 de agosto, e participei do Grito dos Excluídos em Belém, no dia 7 de setembro. Como ainda não conseguimos organizar o grito aqui na Prelazia, nesse ano de 2025, e eu estava ali indo para visitar o seminário, então resolvi participar do grito lá, né? E foi muito bom também, uma experiência boa que a gente vivenciou naqueles dias lá, naquele dia 7 de setembro em Belém. Na COP30, né, de alguma maneira a nossa prelazia se fez presente, né? Eu tive lá praticamente o tempo todo da COP30, de 10 a 19, eu fiquei por lá, mas também a nossa coordenadora de pastoral, a Iranilda, estava presente, pessoas da vida religiosa, as irmãs de Notre Dame, né? A gente se encontrou em diversas atividades, elas estavam lá, e vários leigos, tinha um leigo da Pastoral da Juventude, tinha leigo da Pastoral da Pessoa Idosa, que foram também, da Pastoral da Criança, que foram também participar de algumas atividades lá na COP30, né? Mas eu queria destacar o simpósio da CNBB, onde houve estudo, né, sobre a realidade da Amazônia, um encontro que teve sobre educação do Marajó, né, foi bastante interessante. Um outro tema que foi a entrega do protocolo de consultas lá do município de Afuá, que era ligado a essa questão da necessidade de consultar as pessoas, as comunidades, antes de tomarem qualquer decisão de fazê-las deixarem suas comunidades, suas terras. Teve um encontro sobre a pastoral da moradia, já preparando a gente para a campanha da Fraternidade de 2026. Teve um encontro com bispos da Caritas do Canadá, e eu fui convidado a participar. E foi bom porque abriu um canal aí de possibilidades da gente estar solicitando apoio financeiro mesmo à Caritas, né, do Canadá para projetos sociais, né, da área da prelazia. Hoje, acabei de encaminhar hoje um projeto, né, que já foi enviado pela comunidade Ágape, né, lá de Portel, né, então mandamos para lá, vamos ver o que é que vai dar esse primeiro pedido que a gente está fazendo para os bispos do Canadá, Caritas do Canadá, e depois, se der certo, aí a gente vai ampliando para as outras. A Caritas, ela não ajuda em obras de construção, compra de carro, eles apoiam projetos sociais, né? Então, foi nesse sentido que nós encaminhamos hoje esse pedido, que a comunidade Ágape, quando eu estive lá na visita pastoral em novembro, já fez um apelo para a gente estar buscando esse apoio. A comunidade Ágape trabalha com crianças que sofrem violência sexual e também com mulheres que sofrem violência em casa, né? Aí são acolhidas em uma casa de apoio, né, dessa comunidade HP da Cruz, né? Ainda na COP30, nós estivemos lá no lançamento da campanha Amazoniza-te, foi feita pela REPAM, a Rede Eclesial Pan-Amazônica. Participamos de um debate sobre a exploração de petróleo e gás na Amazônia, né, o perigo que isso representa, né, para nós que estamos na Amazônia. Participamos de uma caminhada dos Mártires da Amazônia, que foi ali no encerramento do simpósio, né, do colégio onde estava sendo o simpósio até o santuário, né, onde foi feita a celebração da Eucaristia, teve essa caminhada dos Mártires.
E ainda participamos da caminhada global pela Amazônia, que aí envolveu todas as pessoas que estavam na COP30. Se fala de 10 mil, 12 mil, 15 mil pessoas que estiveram nessa caminhada. E a gente estava lá em nome da Prelazia do Marajó também. Presença em eventos de pastorais, grupos e movimentos, né? Eu pude participar do encontro da Pastoral da Juventude da Paróquia São José e Santa Terezinha, em Breves. O encontro foi 7, não, foi 7 e 8 de junho. Eu participei dia 7 e 8 de junho. Foi numa comunidade ribeirinha. Tinha mais de 100 jovens ali participando. Foi muito bom. Esse primeiro contato que eu tive assim com a Pastoral da Juventude, fazendo um evento, né? Participei do encontro das SEBs Ribeirinhas, lá na comunidade São José, em Bagre, no dia 1º de agosto. Também foi um encontro bastante interessante, né, de nos aproximar, né, dessa experiência. Conversando com o padre Cassimiro, lá de Bagre, ele disse que é uma experiência que a Prelazia do Marajó não vinha participando, né? Até então, mas a gente está agora querendo, né, abrir esse caminho, já que estava lá, eh, a metade, mais um pouquinho da metade, era de pessoas da nossa prelazia, de Melgaço, de Portel, de Anajás até, né, de Breves, né, que estavam lá, né, participando. Por que que nós não vamos acolher esse encontro? Vamos sim, vamos apoiar. O próximo está previsto para Melgaço. O padre está chegando lá, o padre Rafael está avaliando, né, como é que a gente pode acolher esse encontro em Melgaço, né? Por enquanto, ainda está em fase de estudo. Eu tive na formação para catequistas a nível de prelazia, que aconteceu lá em breve, no dia 2 de agosto. O encontro foi mais do que isso, foi primeiro 2 e 3, mas eu fiquei somente no dia 2, vindo de Bagre, do encontro da SEBS. Fiquei lá em Breves para poder participar um dia com os catequistas e celebrar o jubileu dos catequistas, né, com uma caminhada até a igreja de Santa Ana, que é a igreja era a igreja referência do jubileu ali na região das ilhas. E participei ainda do encontro da SCC, do encontro de casais com Cristo, uma reunião, na verdade, do encontro de casais com Cristo, lá em Breves, agora em 14 de dezembro, que está aí se organizando a nível de prelazia. E aí, dali também, em Breves, agora no dia 15 de dezembro, eu participei de uma reunião da Pastoral da Pessoa Idosa da Paróquia São José e Santa Terezinha. Foi também muito bom, está começando ali a experiência na paróquia, essa pastoral, e estava acontecendo esse encontro e fui convidado para estar lá, para dirigir uma palavra. Foi uma experiência boa também que aconteceu. Na área da comunicação, em 2025, a gente diria que houve um avanço a partir da contratação da Adriane, que passou a trabalhar conosco aqui na Cúria, no mês de junho, né? Ela começou a trabalhar a partir de junho. A partir, então, da contratação dela, a gente conseguiu melhorar, né, a nossa produção, né, de comunicados virtuais. Eles ficaram mais dinâmicos, ela tem uma grande capacidade, né, de produzir, né, os chamados cards, esses comunicados, né, e também os vídeos, etc., né? E ela é quem vai alimentando, né, as redes sociais, né, Instagram, Facebook, YouTube, né, da prelazia. Então, o nosso grande avanço em 2025 foi, com certeza, a possibilidade de contratar essa pessoa que vem dando esse suporte na área da comunicação. A gente aproveitou essa presença dela para intensificar, né, os vídeos com mensagens para os dias temáticos e festas litúrgicas. A gente foi
sempre acompanhando, né, cada mês temático e cada festa litúrgica com um vídeo, uma mensagem de estímulo, de motivação, de convite, de saudação. Eu também tive a oportunidade de, aqui em Soure, de participar algumas vezes do programa que a paróquia Menino Deus tem numa rádio comercial aqui da cidade, chamada Rádio Liberal. Quando eu fui em visita pastoral em Portel, e na outra vez que eu tive em Portel para o Sacramento da Crisma, eu tive a oportunidade de também, né, ser entrevistado na rádio Afuá FM, né, portanto, duas oportunidades da gente falar para os católicos que estão no interior, principalmente. A nossa prelazia deu apoio à TV Aparecida, que decidiu fazer uma reportagem sobre a realidade do Marajó, e eles queriam cobrir a questão de Salvaterra, a questão dos quilombolas em Salvaterra, a questão da, do desmatamento, e aí eles foram ao município de Bagre, né? E a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, e aí se trabalhou também ali na região, no município de Breves. E ajudado pelas paróquias desses lugares, e também pela Iranildo, como coordenadora de pastoral, e com o apoio de outras pessoas destas paróquias e também da Caritas regional, né, a gente conseguiu dar suporte à equipe que veio lá de Aparecida, São Paulo, para gravar a reportagem. Quem não viu essa reportagem, vale a pena ver, para você conhecer um pouquinho a realidade do Marajó. É só botar lá na TV Aparecida, lá a pesquisa a realidade do Marajó, que dá para aparecer por lá. Eu participei de um programa da Comissão Nacional de Justiça e Paz, uma live para falar de 50 anos da Comissão Pastoral da Terra e já apresentar algumas ideias, as principais ideias da Carta do Papa Leão, né, sobre o cuidado com os pobres. Já foi agora, no finalzinho de novembro, mas foi uma boa oportunidade que a gente teve de usar também a comunicação para falar isso. E eu tinha começado uma experiência lá no mês de agosto, que a gente chamou de Conversando com o Bispo, né? Fizemos a ideia era fazer um a cada mês, mas eu acabei me enrolando, né, no sentido de não agendar isso, e as atividades foram se multiplicando e eu não consegui fazer no decorrer de 2025, nesse segundo semestre, os outros encontros, né, assim, de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, mas eu espero, a partir lá de março, bem provavelmente, retomar. A ideia do Conversando com o Bispo é justamente esse, da pessoa mandar para cá, olha, bispo, eu queria saber sobre o batismo de adultos, né? Dando aqui um exemplo hipotético, né? Eu queria saber qual é a compreensão da igreja no que diz respeito à exploração de crianças e adolescentes. Como é que a igreja pensa sobre a questão do agronegócio, né? Da distribuição de veneno, né, pelos drones, né? Então, aí as pessoas fazem a pergunta e a gente vai respondendo àquela pessoa e, ao mesmo tempo, falando para outras pessoas também. Então, queria convidar você que é da Prelazia do Marajó e até de outro lugar a ficar atento para a gente fazer essa conversa com o bispo funcionar melhor no ano que vem, que esse ano só fez um encontro. No seminário, né? Como é que foi esse nosso contato com o seminário? O nosso seminário fica no município de Marituba, próximo ali de Belém, porque os nossos seminaristas estudam na Faculdade Católica de Belém e não tinha como morar em outro município, né? Da área da prelazia. Então, nós temos um seminário próprio lá na cidade de Marituba, onde os seminaristas vivem.
acompanhado pelo padre Adenilson, que é o formador reitor, e fazem filosofia e teologia na Faculdade Católica de Belém, e também o chamado propedêutico, que é aquele primeiro ano quando um jovem entra no seminário. Eu estive lá no dia 22, 23 de fevereiro. A gente celebra o aniversário de fundação no dia 22, então eu fiquei no dia 22 para celebrar o aniversário e fiquei lá no 22 e fiquei 23 também. Depois eu voltei em setembro para participar do encontro com os vocacionados, aqueles jovens que estavam em discernimento, se entravam ou não entravam o ano que vem no seminário. Então, eu pude ficar lá 2 dias, 5 e 6 de setembro, nessa convivência com os seminaristas e com esses jovens, e o padre formador. E voltei lá agora em dezembro, no dia 2, e eu participei assim, de uma espécie de encerramento das atividades, embora o encerramento mesmo das atividades só se deu no dia 15, né, de dezembro, quando terminaram as atividades da faculdade. Esse ano nós tivemos 2 ordenações de padre, né? Foi no mesmo dia, lá na paróquia Santa Ana, em Breves, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, se ordenaram o Fábio e o Ivanildo, tá aí a foto deles, que a nossa Adriane conseguiu colocar aí, para os dois que são, tá ali, os dois são, né, de Breves, né? Por isso que eles se ordenaram lá. E em outubro tivemos a ordenação diaconal do Flávio. Está aí a foto dele também, do dia da ordenação. É, não foi no dia da ordenação, foi em outro dia. Ele já está exercendo aí o diaconato. Mas foi lá em Anajás, na paróquia Menino Deus. Portanto, ele é filho de Breves, mas está fazendo estágio pastoral lá e foi ordenado lá e continua prestando seu serviço como diácono na paróquia Menino Deus de Anajás. Numa igreja particular, diocese, prelazia e arquidiocese, a gente tem necessidade de fazer decretos, comunicados e mensagens. Então, vamos acompanhar um pouquinho aqui. Esse ano nós emitimos 20 decretos, né? E eu queria destacar 5 deles. O primeiro foi constituindo ou reconfigurando a comissão Lux Mundi. Foi feito logo lá no início do ano, 4 de março. Essa comissão é a comissão responsável para o acompanhamento, né, para a proteção de menores e adultos vulneráveis, né, que é um pedido já antigo, diria, do Papa Francisco, que em cada igreja local houvesse uma equipe para acompanhar de perto essa situação. E se houver algum sinal de possível abuso, né, contra um menor ou um adulto vulnerável, que essa comissão pudesse ser aquela que iria acolher a denúncia, fazer as primeiras investigações e encaminhar para o bispo para tomar as devidas providências. Então, essa comissão foi reconstituída, estava faltando uma pessoa que tinha deixado a comissão, enquanto estava sem bispo, e aí agora nós temos as 3, irmã Noemi, que entrou mais recente, a irmã Carla, que é lá de Breves, da Notre Dame, e irmã Noemi de Anajás, e a leiga, né, Solange, né, que é de Portel. Outro decreto que eu queria destacar foi o 011/2025, onde a gente deu orientações sobre o uso de recursos públicos na prelazia do Marajó. Foi emitido no dia 3 de junho, onde a gente deu orientações para as paróquias se relacionarem com esses recursos públicos de uma forma limpa, transparente, com honestidade, não usar recurso público que é para áreas
tipo saúde, educação, assistência social, para festas religiosas, né? Então, a gente está no decreto, quem não teve acesso pode pesquisar, que vai encontrar, foi divulgado nas redes sociais da nossa prelasia, e é bom que todo mundo conheça, estude, né? E tendo dúvidas, fala lá no Conversando com o Bispo para a gente esclarecer. Outro decreto que eu queria partilhar foi o 015 de 2025, que nomeamos a comissão para a implementação do sínodo da sinodalidade. Até aproveito aqui, não sei se tem alguém que é da equipe, a gente precisa se encontrar aí no início do ano que vem, porque nós começamos, depois demos uma parada e não prosseguimos mais nesse caminho. E é importante que a gente retome, em vista até da próxima Assembleia, né? Que nós vamos realizar em 2027. O outro decreto que eu queria partilhar foi a constituição da Comissão de Revisão do Diretório Litúrgico Sacramental, que já está trabalhando para a gente reorganizar as orientações para a liturgia e para a celebração dos sacramentos. E o outro decreto que eu queria destacar, dos 20 decretos, é o 17, que a gente também nomeou a Comissão de Preparação da Sétima Assembleia. Nós já estamos em processo de preparação da Sétima Assembleia, que a princípio seria em julho de 26, quando a comissão foi constituída, foi pensando nisto, né? Em julho de 26. Só que depois do encontro do clero de dezembro, a gente sentiu a necessidade de mudar, né, para dar mais tempo de fazer a escuta né, na base sobre a caminhada da prelazia. Aí passou-se para julho de 27. Então, a Assembleia vai ser em julho de 27. A comissão que já estava constituída vai permanecer, já está trabalhando para continuar fazendo aí o caminho de escuta e depois de preparação mais adiante. A nível de comunicados, nós fizemos também 20 comunicados, né? Queria destacar um comunicado que nós fizemos lá em março, 004, sobre a campanha da fraternidade. Esse comunicado foi porque começou a surgir campanhas contra a campanha, né? Agora já virou moda isso, né? Em toda a campanha da fraternidade, alguns grupos extremistas, católicos extremistas, se posicionam contra a campanha da fraternidade, começa a falar mal da CNBB, mal do Papa, e mal da campanha, e diz que não é para colaborar com a coleta, né, a coleta da solidariedade. E pessoas da prelazia, poucas, mas começaram também a postar isso nas redes sociais, né? E aí tomamos conhecimento disso, e uma pessoa que exerce uma certa liderança, né, na prelazia, né, em uma determinada paróquia nossa, responsável pela formação da paróquia, estava divulgando nas redes sociais que a campanha da fraternidade era uma coisa errada. Então, eu tive que, como bispo, dizer para todo mundo que a voz certa era de que a campanha da fraternidade é da Igreja Católica no Brasil, tem o apoio do Papa, né? Cada ano é emitida uma mensagem para isso, e que nós, da Prelazia do Marajó, estávamos em perfeita sintonia com o Papa e com a CNBB, e, portanto, deveríamos participar das atividades da campanha da fraternidade, via sacra, encontro nas famílias, né? E outros subsídios que a campanha traz, e de participar da coleta da solidariedade. E, graças a Deus, foi boa. Houve um crescimento de doação, né, entre a fraternidade de 24 e a fraternidade de 25. O outro comunicado que eu queria destacar nessa retrospectiva foi o das diretrizes para a proteção dos menores e adultos vulneráveis. Foi publicado ali no início do mês de maio, né, de 25 desse ano.
E nesse documento é dado para as paróquias e para pastorais, grupos, movimentos, organismos, comissões, comunidades, algumas orientações práticas para a gente colaborar com a prevenção de possíveis abusos, né? De possíveis assédios, né? Contra menores e contra adultos vulneráveis. Então, é ainda um documento que precisa ser conhecido e divulgado. Foi aqui nessa época que a própria Comissão Lux Mundi começa a assumir um papel também importante, né, dentro nessa perspectiva. Hoje a Comissão Lux Mundi tem um e-mail próprio para receber alguma informação de alguém, tem um celular, né, exclusivo da comissão, e só a comissão tem ou vai ter acesso, ainda não foi passado para a comissão pela dificuldade, já que uma está em Anajás, o outro está até com a família no Rio de Janeiro, passando um tempo cuidando da mãe que está doente, a irmã Carla, né? Nossa oração pela mãe dela, e a outra em Portel. E acabei, de fato, indo a Portel e não levando esse celular. Mas na próxima, né, ida a um desses lugares, e a irmã Noemi tinha ido visitar o seu país de origem, já que ela é italiana, e ficou uns meses por lá. Mas tá aí, e quem não conhece ainda, procura acessar, pesquisa, pede na paróquia uma cópia, leia, estude, tendo dúvidas, entre em contato conosco. Outro comunicado foi o 013, onde a gente anunciava a coordenação da comissão de revisão do Diretório de Indústria Sacramental. Lá, o decreto criava a comissão, o comunicado disse quem é que vai ficar à frente da comissão, e o 19 era também, o comunicado 19 foi para comunicar a constituição da coordenação da comissão de preparação da Assembleia e já a criação do grupo de trabalho que elaboraria o texto para fazer a escuta, né, em vista da Assembleia, e já está também trabalhando nessa direção. E o comunicado 20, foi o último, foi para dizer que houve necessidade da gente prorrogar o prazo, em vez de ser em julho de 26, a Assembleia vai ser em julho de 27, e nós vamos ter aí 1 ano e meio para preparar bem a nossa Assembleia e realizar uma Assembleia como deve ser, com a graça de Deus. A nível de mensagens, eu só queria dizer que nós fizemos uma mensagem aos dizimistas, agora recentemente, em dezembro. Lá no mês vocacional, nós fizemos a cada domingo, para cada vocação específica, um vídeo me dirigindo àquele grupo específico, aos ministros ordenados, à família, aos pais, né? A família, né? No Dia dos Pais, à vida consagrada, aos leigos, né? Sobre o mês missionário, nós dirigimos uma mensagem para animar as pessoas a viver no mês missionário. Nas festas dos padroeiros que eu não pude ir pessoalmente, eu enviava sempre um vídeo, uma mensagem motivando a festa, e antes das chamadas coletas nacionais, da campanha da fraternidade, lá no Domingo de Ramos, da Sexta-feira Santa, que é para a Terra Santa, do Óbolo de São Pedro, que é lá na festa de São Pedro de São Paulo, que vai para o Papa, né? Do mês de agosto, que é para ajudar o seminário, do mês de outubro, que é para as missões, e de dezembro, que é da campanha da evangelização, terceiro domingo do Advento. Então, antes, naquela semana que antecedia, a gente aí, com a ajuda da Adriane, aqui da comunicação, a gente foi sempre usando, né, esse instrumento para divulgar uma mensagem para as pessoas. E para encerrar, opa, não era para fazer isso agora.
Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu disse que era para encerrar e não é para encerrar. Deixa eu descobrir onde é que eu estou. Vou voltar aqui no último slide, né? Então, acontecimentos inesperados, né? Nesse ano de 2025, nós tivemos, no dia 16 de janeiro, a morte do padre Marcelo, né? Que nos deixou bastante entristecidos, né? Todos nós da Prelazia do Marajó. No dia 12 de março, houve o pedido de afastamento do Ministério Presbiteral do padre Abimael, que também nos deixou todos tristes, né? Mas era uma decisão amadurecida da parte dele, que nós respeitamos, né? Evidentemente. Opa, desculpa meu espirro. Depois, no dia 12 de julho, o pedido do ano sabático do padre José Otávio, né? Que foi aprovado pelo Conselho Presbiteral e o Colégio de Consultores, e ele já está vivendo esse ano sabático, né? Sem exercer, né? O ministério durante esse ano. E, para completar esses acontecimentos inesperados, no dia 4 de outubro, outro pedido, né, de outro padre, o padre Glaucinei, que pedia também um ano sabático, né? No dia 4 de outubro, foi concedido, depois que foi aprovado também pelo Conselho Presbiteral e pelo Colégio de Consultores. Então, para nós, assim, a nível de prelazia, foram fatos que, de alguma maneira, nos causaram surpresa e, claro, nos deixou também tristes, por que não dizer assim, né? Acho que foi isso que a gente conseguiu trazer aqui. Se eu devolver para a principal, acho que aqui não tem mais ninguém que entrou depois dos que já se apresentaram aqui na sala, mas no Facebook que nos acompanha, nós temos aqui mais algumas pessoas depois que nós encerramos a última fala. Aqui nos acompanha Adineldo Costa. Alguma coisa me causou alergia aqui. Comecei a espirrar. Depois, Margarete Brito, da comunidade. Ah, já falei até dela, né? De Piratuba, em Chaves. Raimundo Farias, de Portel. João Divino, de Portel. Inavaldo Almeida, de Portel. Portel bateu o recorde, né? Graças a Deus. Obrigado, Portel. Mari Lima, de São José e Santa Terezinha, coordenadora da Pastoral da Criança. Muito bem, Mari Lima, obrigado. Edna Belo, ministra da Eucaristia, da Paróquia de Santa Ana. Muito bem. Antônia Silva, eu acho que é de Breves. A Shirley Paiva, Paixão Jesus, a Ítala, né? Ela está me fazendo uma correção, obrigado, Ítala. É, ela disse que as ordenações dos dois presbíteros, na verdade, foram na paróquia São José e Santa Terezinha, na comunidade Santa Rita, né? De fato. A ordenação lá na Perpétuo Socorro foi a ordenação diaconal do Ivanildo. Obrigado pela correção, Ítala. Vou depois já alterar aqui no material para ficar guardado. O Daniel, acho que é o nosso seminarista, que vai fazer estágio ano que vem, também está nos acompanhando.
e a Lígia da Cruz, e não disse bem de onde é, e eu não estou identificando, e Hilda Nunes, que está desejando a todos um ano de 2026 cheio de paz, amor e respeito ao próximo. Ela é catequista da comunidade São Benedito de Portel. Rapaz, Portel bateu recorde hoje, né? Que bênção, obrigado aí a, a Portel por essa participação. Então a gente vai dando aqui por encerrado, né? Já são 1h30, né? Não, 2 horas, né? Vai completar 2 horas. 1h30 era 9 horas. Então, obrigado à irmã Maria do Carmo, obrigado à irmã Noemi, obrigado à irmã Sandra, obrigado ao Teófilo, que estiveram também acompanhando, né, aqui ao vivo, né, diretamente na sala, essa experiência da nossa live de retrospectiva e de conhecimento da mensagem do Papa. Desejo, então, a vocês 4 que entraram aqui na sala e a todos os que nos acompanharam diretamente no Facebook da Prelazia, e aos que vão depois acompanhar, vai ficar gravado no Facebook, depois a Adriane vai postar no YouTube, e aí a gente vai tendo a oportunidade de alcançar outras pessoas. Desejar também, como disse a Hilda, um abençoado ano de 2026 para vocês, e que Deus nos ajude a fazer do ano de 2026 um ano de compromisso mesmo com o reino de Deus, né, com os valores que brotam da fé, do compromisso com Jesus Cristo e de amor e solidariedade com os que mais sofrem, os que mais precisam de nosso amor, da nossa ajuda. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora possa sempre interceder por nós, ela que é essa mãe de Deus, como a gente vai lembrar também na próxima quinta-feira, a sua maternidade divina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até o ano que vem, a próxima live, a gente vai estar comunicando quando será. E obrigado pela companhia, vocês que estiveram sempre com a gente, acompanhando, dando opinião, participando e dando, sim, também vida a essas nossas conversas pela internet. Até outra hora. E Edis, também lá de Araci, meu abraço a toda a minha família, a meu povo, meus conterrâneos. E eu aguardo você aqui, Edis, em janeiro, né? Está prevista a sua vinda aqui para uma visita entre nós com a sua filha, minha sobrinha Galba, e o esposo da Galba, que virá também. Até outro dia. Fiquem com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.